quando chega em menos 40, daí as crianças não vão mais para a escola. Mas não porque está muito frio para elas, mas porque a caneta não funciona mais. Em 2005, surgiu uma grande ideia de mudança de vida. A Michele, minha esposa, e eu decidimos largar a nossa vida que nós tínhamos antes. Ela, estudante de arquitetura, e eu trabalhava no setor de marketing de uma empresa moveleira. Passamos a planejar uma viagem de volta ao mundo, construímos um carro para isso e no começo de 2007 nós partimos para a nossa primeira viagem de volta ao mundo de carro. Uma viagem que durou quase 3 anos, nós cruzamos 60 países, os 5 continentes, num percurso de 160 mil quilômetros. Bom, retornamos dessa viagem, escrevemos um livro chamado Mundo por Terra, uma fascinante volta ao mundo de carro. Começamos a proferir palestras, fizemos uma exposição de fotos que rodou em diversos shopping centers do sul do Brasil. E no meio desse trabalho todo de divulgação da nossa primeira viagem, a gente já estava com um sonho de ter a oportunidade dessa liberdade plena que uma viagem de volta ao mundo nos dá, por a gente estar tanto tempo na estrada, a gente tinha o desejo de viajar novamente. E então iniciamos novamente os planos, reconstruímos o nosso mesmo carro, ou seja, o motorhome foi refeito praticamente do zero. E em 2014 nós iniciamos a nossa segunda viagem de volta ao mundo de carro, que foi mais longa do que a primeira em quantidade de dias, foram 1.197 dias, ou seja, 3 anos e 4 meses na estrada, foram mais 51 países, num percurso de 141 mil quilômetros. Retornamos dessa viagem no final de 2017, totalmente diferentes, né? Nos transformamos em fotógrafos, palestrantes, escritores e vendedores de livros, por que não dizer assim, né? Na semana passada, a gente acabou tendo o prazer de poder lançar o nosso segundo livro, que se chama Mundo por Terra, onde terminam as estradas, que teve alguns desafios extras, inclusive mais fortes do que na nossa primeira viagem de volta ao mundo, que foi alcançar pontos de latitude extrema ao norte, o que nos obrigou a viajar na Rússia no inverno, onde a gente pegou temperaturas de até menos 55 graus, dormindo dentro do nosso carro. Então esse livro aqui tem alguns diferenciais muito bacanas, muito pitorescos, que falam dessa nossa segunda viagem de volta ao mundo. A nossa primeira viagem, começando pelo itinerário, né, pelo percurso, nós percorremos mais a parte sul do mundo, sul de todos os continentes, vamos dizer assim, né? Na África do Sul, na América do Sul nós estivemos na África, estivemos na Ásia, mas sempre na parte sul, onde a gente pegou temperaturas mais quentes, né? A gente chegou a 50 graus positivos, por exemplo, no Paquistão, quando a gente estava cruzando um deserto, e foi muito quente, né? A segunda viagem, como a gente já tinha percorrido toda a parte sul do mundo, nós decidimos viajar pelo norte, que era onde a gente ainda não conhecia. Colocamos 3 objetivos de latitudes muito ao norte, que era a latitude 70. Um foi no Alasca, outro foi na Noruega. E o segundo ponto, na verdade, que foi nesse percurso, foi na Rússia. E como não existem estradas que chegam a essa latitude, nós tivemos que ir para a Rússia no inverno, quando os rios viram estradas, e foi somente possível chegar na latitude 70 na Rússia por um rio chamado Rio Yana, um rio congelado, onde a gente dirigiu praticamente 900 quilômetros por cima de rios congelados, rios e lagos congelados. Então essa foi uma das grandes diferenças. A primeira viagem foi no calor e no sul, e a segunda viagem foi no norte e no extremo frio. Existem muitos fatos inéditos nessa viagem, porque eu acho que ainda um pouquinho mais do que a primeira, a gente explorou lugares inóspitos, lugares pouco turísticos, onde a cultura ainda está muito preservada, né? E esses lugares são mais de difícil acesso. Um deles foi esse na Rússia, né? Onde a gente chegou a temperatura de menos 55 graus Celsius. Bom, não que seja gostoso viajar num carro numa temperatura dessas, mas nós
curiosos como sempre, gostaríamos de ver como as pessoas vivem nesses lugares, né? Como que elas enfrentam esse inverno rigoroso. Lugares que a gente passou como Oymyakon, que é considerado o polo do frio, por ser a cidade mais fria do mundo, onde vivem pessoas, entre o verão e o inverno chega a ter uma variação térmica de 100 graus. Então, assim, a gente queria entender como é que essas pessoas vivem, do que elas vivem, se as crianças vão para a escola nessa temperatura, né? Os russos, inclusive, brincam que quando chega em menos 40, daí as crianças não vão mais para a escola. Mas não porque está muito frio para elas, mas porque a caneta não funciona mais. Então, são fatos, assim, super gostosos, assim, que a gente só descobre indo em loco nesses lugares. Outro lugar assim muito marcante nessa viagem foi o Afeganistão. Nós entramos dentro do Afeganistão com o nosso carro, percorremos um vale chamado Wakhan e fizemos uma caminhada de 160 quilômetros pelas montanhas, acima de 4.000 metros de altitude, para conhecer um povo que vive no Afeganistão extremamente isolado do resto do mundo, ou seja, não existe nem estrada que leva até lá. Então, sabe, essas coisas extremamente diferenciadas e extremamente coisas que a gente não consegue mais quase nem nos livros, é isso que nos atrai, sabe? Isso que faz com que a gente busque esses lugares super diferentes para ter coisas extremamente inéditas e diferenciadas para escrever no livro. Isso foi um dos nossos grandes motivadores, vamos dizer assim. A gente costuma falar assim que os sonhos, geralmente, eles ficam guardados por muito tempo na cabeça das pessoas, né? Elas ficam sonhando e é tão difícil tomar aquela decisão e colocar em prática realmente aquilo que você almeja para o futuro, né? Geralmente a gente deixa os nossos sonhos para daqui a 10 anos, 15 anos e acaba não realizando eles agora, né? Eu acho que a grande dica é pensar no presente, né? Fazer as coisas que a gente realmente deseja no momento, agora, tomar a decisão, criar coragem, que uma vez decidida, né? Decidido você correr atrás do teu sonho, as coisas começam a conspirar a favor e tudo acontece para que aquilo se torne realidade. Se haverá uma nova viagem, a gente até fala um pouquinho no livro. Hoje a Michelle e eu temos uma motivação especial para pensar em uma nova viagem. Quando a gente retornou da nossa última viagem, que foi no final de 2017, junto com a escrita desse livro, nasceu a Serena, nossa filha. E a gente pensa assim, seria injusto nós, tanto a Michelle como eu, termos tido a oportunidade de conhecer mais de 100 países e a Serena, que veio agora ao mundo, né, participar da nossa vida, não ter essa oportunidade. Então a gente quer sim dar essa oportunidade a ela. Não tem nada decidido, não tem nada ainda detalhado, planejado, porque agora é momento de pensar na distribuição do livro, nas vendas dos livros, né? E assim que a coisa começar a rodar novamente, com certeza a gente vai começar a pensar no futuro. Agora também estamos na pandemia, com as fronteiras todas fechadas, então assim que passar, que acalmar o mundo novamente, a gente deve voltar para a estrada, né? Esse pelo menos é o nosso sonho, né? De levar a Serena, nossa filha, conosco para conhecer um pouquinho desse mundo, sim. Então esse é o livro Mundo por Terra, onde terminam as estradas. É o livro da nossa segunda viagem de volta ao mundo. Até aqui, logo no começo, na contracapa, nós temos o itinerário detalhado da nossa viagem, que passou pelos 51 países, né? Na outra contracapa aqui, na parte interna da capa, nós temos como é que nós construímos o nosso carro, como é que ele é por dentro. São 544 páginas escritas, mais 48 páginas de fotos coloridas que retratam todas as histórias que estão nesse livro. E com isso a gente tenta passar um pouquinho para o leitor como foi o planejamento dessa viagem, como foi o retorno da nossa viagem anterior, quando a gente teve que levantar fundos para fazer a segunda viagem, através do livro, através de palestras, como foi todo esse desenvolvimento. E depois a viagem em si, ela segue o itinerário, né, começando aqui pela América do Sul até o Alasca, de lá quando a gente cruza para a Ásia, na Rússia, no inverno, a gente fala todos os detalhes, tintim por tintim dessa história que durou 1.197 dias
vivendo dentro de um carro chamado Lobo da Estrada. Então é isso aí, apresentando o livro Mundo por Terra, onde terminam as estradas.